coração está a preocupação, mas aqui está ela como um vaso, meu Deus, nas tuas mãos, Pai. Até eu, Senhor, estou aqui para ouvir o que tu queres falar através da tua serva, Pai, a minha vida, Senhor. Eu te apresento nesta noite, te peço, Senhor Jesus, a tua presença em teu nome, Jesus. Amém, Jesus. Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Quero aqui agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem me concedido de estar aqui na sua casa e trazer a sua palavra. Não é fácil, né, nós estarmos aqui, enfrentamos dificuldades, lutas, ainda mais quando a gente recebe a oportunidade de pregar aí, que vem as lutas mesmo. Mas que nós não venhamos desistir, né? Que aquilo que o Senhor entregou em nossas mãos, para aquilo que Ele nos escolheu, quando Ele manda, Ele garante. E a palavra do Senhor para nós nessa noite se encontra em 2 Crônicas, capítulo 26. Vai narrar a história do rei Uzias. Aqui nós vamos observar que o rei Uzias teve duas fases na sua vida. E essas duas fases da vida do rei Uzias simboliza para nós hoje os dois caminhos. A primeira fase do rei Uzias, que vamos meditar nessa noite, aqui em 2 Crônicas 26, versículo 5. Porque Deus ia buscar Deus nos dias de Zacarias, sábio em visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Eu acredito que só de nós ler esse versículo, nós já entendemos o que Deus fez na vida do Uzias nessa primeira fase da sua vida. Que aqui fala nos dias em que ele buscou o Senhor, Deus fez ele prosperar. Enquanto ele andava com o Senhor, enquanto ele estava nos caminhos do Senhor, enquanto ele consultava a Deus o que ele ia fazer, Deus estava com ele. O rei Uzias, ele foi separado para o reinado muito cedo. Ele tinha apenas 16 anos quando seu pai morreu. E ele então já teve que assumir ao reinado muito cedo. E quando ele entrou para assumir o reinado, ele já foi logo tratando de restituir tudo aquilo que tinha se perdido. Ele foi tratando de restituir para o povo tudo aquilo que ele tinha perdido, a comunhão com o Senhor. E quando ele tratava de restituir, Deus também ia trabalhando na vida dele. Deus ia restituindo aquilo que ele tinha perdido. Muito novo, tinha que assumir o reinado. Talvez ele pensava, como eu vou fazer? Mas ele decidiu andar com Deus. Olha quão foi sábio. Ele escolheu o melhor amigo. Ele escolheu a melhor pessoa para andar com ele, Deus. E enquanto ele estava com Deus, enquanto ele andava com Deus, nada aconteceu a ele, porque ele andava com Deus. Então Deus foi fazendo com que ele viesse prosperar. Ele era um rei muito sábio, muito inteligente, que Deus tinha dado isso a ele. Ele começou a restituir cidades, começou a construir muros. E ele foi prosperando, sua vida ali naquele reinado foi crescendo e foi prosperando, porque ele andava com o Senhor. E aonde ele colocava a planta do seu pé, Deus fazia prosperar. Quando ele ia para a batalha, ele saía vencedor, porque ele ia com Deus. Até então, ele andava com Deus. E todas as terras que ele ia para a batalha, que ele almejava conquistar, ele conquistava, porque Deus estava com ele. Então, ele foi começando a prosperar, e a sua fama foi indo longe, foi começando a ficar famoso, foi começando a ficar muito poderoso. E ele tinha um exército de homens destros, homens valentes, homens corajosos. O exército daquele rei causava medo nos outros, porque ele era um exército que ele tinha Deus com ele. De homens totalmente valentes, administrado pelo rei que andava com o Senhor. E Deus dava sabedoria para aquele rei e para os engenheiros que ele viesse criar armas. E que essas armas que eles usavam para proteger a cidade, não tinha inimigo que chegava perto daquela cidade. Quando a distância eles já olhavam e viam aquela cidade toda no muro, toda cercada, os inimigos já recuavam.
porque sabia que ali tinha um exército poderoso. E aquele exército era administrado por um homem que andava com Deus. Aonde Deus está, irmão, nós vemos a diferença. Aonde Deus está, nós vemos coisas extraordinárias que nós não podemos explicar o que Deus faz. Nós, como humanos, não temos palavras para dizer o que Deus faz. Porque Ele é Deus especialista em fazer nas causas impossíveis. E fazer aquilo impossível se tornar possível, porque Ele é Deus. E então o rei foi ficando famoso, e a sua fama voou muito longe. E ele se tornou muito forte. Cidades e reinos vizinhos ouviam falar do rei Uzias. Quem é esse que não perde uma batalha? Quem é esse que tem um exército invencível? E essa fama foi indo, e chegou o dia dele ficar fortificado. Porque até ali, aquele momento, ele tinha sido maravilhosamente ajudado pelo Senhor. Observe que o rei conquistou tudo isso, mas ele não conquistou sozinho. Ele não conquistou por sua conta própria, sua força própria, não. Ele andava com Deus. E eu creio que esse andar de Uzias aqui não era somente ele buscar o Senhor quando ele precisava, não. Era 24 horas andando com Deus. E quando ele ia fazer alguma coisa, ele consultava ao Senhor. Creio que ele era direcionado pelo Espírito Santo. Podemos ver que onde ele botava a planta do seu pé, prosperava. Mas chega um dia em que o rei se acha que já está forte demais. E nesse exato momento que ele acha que ele já está forte demais, ele deixa de andar com Deus. Nesse exato momento aqui, eu creio que o Espírito Santo sai da vida do rei Uzias. E aqui começa a segunda fase da vida desse rei. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16 diz: mas havendo-se fortificado, exaltou seu coração até se corromper. E transgrediu contra o Senhor seu Deus. Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Tudo estava bem até aqui. Ele tinha andado com Deus até ele obedecer a Deus. Até ele ter consciência de que tudo que ele tinha, ele não tinha conquistado sozinho. E que ele sem Deus, assim como nós sem Deus, não somos nada. Mas aqui ele esqueceu. Aqui esse rei achou que já era poderoso demais. Tinha conquistado tudo, tinha fama, riqueza. Com certeza ele bateu no peito e disse: eu posso fazer o que eu quero, eu sou rei. Sou um rei poderoso, tenho um exército que ninguém vai vencer, porque eu sou um rei poderoso. E ele entra no templo. E ele vai direto para o altar do incenso para querer queimar incenso. E quando o sacerdote Azarias vê, entra logo em seguida, e com ele 80 sacerdotes. Que coisa maravilhosa, nós sabemos que quando tem uma pessoa que está ali insistindo em fazer o mal, Deus levanta batalhões para lutar contra essa pessoa e pela vida dessa pessoa. Quando Azarias viu que ele entrou ali para fazer algo que não era cabível a ele, logo imediatamente ele foi atrás com seus 80 sacerdotes. E perguntou: rei, o que faz aqui? Eu vim queimar incenso. Mas rei, isso não cabe a ti. Porque eu sou rei, eu posso fazer tudo. Não, rei. Queimar incenso no altar do incenso não é para rei, é para sacerdote. Deus ungiu os sacerdotes para isso. E o rei ficou insistindo. Ficou insistindo em querer fazer aquilo que não era para ele fazer. E é isso que acontece com muitos hoje. Deus está falando: filho, não é aí que eu te quero. Não foi para isso que eu te fiz. Não é isso que você tem que fazer. E você ainda fica insistindo. Você fica insistindo no erro. Achando que está fazendo algo certo, mas você está no caminho errado. E quanto muitos se levantam para abrir seus olhos, para alertar você, tem algumas pessoas que ainda ficam chateadas. Não querem ouvir conselhos. Não querem ouvir a verdade. Preferem continuar no erro, insistindo. Mesmo Deus dizendo: não é para isso.
que eu te quero. Não foi para isso que eu te criei. Isso não é para você. E você quer insistir naquilo que não é para você fazer. Então o rei fica nessa insistência. Eu creio que quando ele olha ali para Osarias, ele vê uma placa na sua testa: santidade ao Senhor, aqui pecado não entra. E Deus está perguntando para muitos hoje: será que eu posso olhar para a tua vida e ver santidade? Será que você tem sido santo diante da minha presença com as suas atitudes? Será que eu posso olhar para a sua vida e ver a exclusividade do Senhor? Deus quer olhar para cada um de nós e ver que nós somos exclusivamente dele. Aqui pecado não entra. Aqui pecado não vai fazer morada, porque aqui quem habita é o Espírito Santo. Aqui só abre a porta para entrar o Espírito Santo. Aqui pecado não entra. Exclusivamente do Senhor. Foi para isso que eu fui criado e é isso que eu vou fazer. Adorar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. E quando esse rei aqui, ele fica nessa insistência, eis que Deus faz sair no meio da sua testa uma lepra. Mas aquela lepra que saiu, que Deus fez com que viesse à tona, aquele rei já tinha aquela lepra dentro dele. A partir do momento em que ele achou que ele era poderoso demais, que o seu coração se encheu de orgulho, se exaltou, ele já estava leproso espiritualmente. Ele já estava doente. Mas aí quando ele foi insistir ainda fazer algo que não era para ele fazer, Deus falou: vou tocar só um pouquinho em você. E aquela lepra veio à tona no meio da testa daquele rei. E todos puderam ver que ele estava leproso por causa do seu orgulho, por causa da sua desobediência, por causa da sua insistência, que Deus estava falando: não é cabível você fazer isso. E ele achou que era o Todo-Poderoso e foi querer fazer. Nós com Deus somos tudo, mas sem Deus nós não somos nada. E eu tenho certeza que Deus só fez aquela lepra vir à tona para que todos vissem quem era o rei, quem verdadeiramente ele era por dentro. E Deus, meu irmão, me faz assim imaginar e pensar que nada vai ficar encoberto perante os olhos do Senhor. Não adianta levar uma vida de mentiras, levar uma vida de enganos. Não adianta levar uma vida disfarçadamente, que eu sirvo ao Senhor, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Que aqui na casa do Senhor, eu levanto a mão, eu adoro, eu abro a boca, eu dou glória a Deus. Mas em casa eu sou outra pessoa. Não adianta eu querer levar uma vida diante do pastor. De uma maneira que eu não vivo. Deus vai trazer à tona tudo aquilo que está encoberto. Deus ele vai trazer à tona tudo aquilo que está no oculto, que está escondido. Nada vai ficar escondido perante os olhos do Senhor. Porque Deus é Deus. Irmãos, quantas pessoas hoje estão doentes espiritualmente? Quantas pessoas estão cancerosas espiritualmente, feridentas? Muitos à beira da morte espiritual e outros já mortas. Por causa da insistência no pecado. Estão ouvindo a palavra, mas não obedecem. Estão ouvindo que Jesus vai voltar, mas ele ainda não quer acordar. E estão vivendo com sua vida praticamente cheia de feridas, sua alma está cheia de feridas. Irmãos, Deus não quer que nós viemos passar anos e anos na igreja e viemos se perder em um dia. Deus não quer que você passe anos e anos vindo para a casa dele e venha se perder com uma atitude, e venha se perder com uma palavra, com um olhar, com um pensamento. Não é isso que Deus quer de nós. Ele quer de nós perseverança. Ele quer de nós que nós viemos para a casa do Senhor da mesma maneira que nós começamos, que nós viemos terminar.
Porque não adianta nada o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua salvação. Deus quer que nós venhamos fazer que nem Paulo. Combater o bom combate, encerrar nossa carreira e guardar nossa fé. O que é que adianta eu passar anos e anos na casa do Senhor e quando Jesus vier eu ficar? O que vai me adiantar tantas noites que eu perdi, tanto tempo que eu perdi servindo ao Senhor? E Jesus vem e eu vou ficar. O que que adiantou? O que que adiantou eu servir Deus tanto tempo e não ter perseverança, e não ter comunhão, e não ter santidade perante os olhos do Senhor? Você que hoje se encontra dessa maneira, você que hoje se encontra dessa maneira, Deus está te chamando. Você que se encontra com sua alma cheia de feridas, sua alma gritando por socorro, Deus está te chamando nessa noite. A partir do momento em que você decidir andar com Deus, Ele quer sarar as tuas feridas. Ele quer perdoar os teus pecados, querido. Ele está aqui pronto para curar a tua alma. Ele está te chamando porque Ele quer tratar com você nessa noite. E Ele está te fazendo uma pergunta: de que maneira você vai querer sair desse templo hoje? De que maneira você vai querer sair daqui hoje? Será que você vai querer sair como você entrou? Com sua vida totalmente desconcertada, longe dos caminhos do Senhor, com sua alma doente espiritualmente, sem rumo, sem direção? Ou você vai querer sair daqui acompanhado? Ou você vai querer sair daqui de mãos dadas com o Todo-Poderoso? Porque esse é o desejo do Senhor, é cuidar de você, é curar tuas feridas, é pegar nas tuas mãos, te dar direção, mudar a tua história. É isso que Deus quer. Mas para isso você tem que escolher qual caminho você vai seguir. Não há mais tempo, querido, não há mais tempo para me ficar pensando, para me decidir para onde eu quero ir. Esse tempo não tem mais. E Deus está dando chances para pessoas aqui nessa noite. É tempo de conserto. É tempo de voltar para a casa do Pai. É tempo de dizer: Senhor, eu estou aqui, Senhor. E Deus está dizendo que Ele está aqui de braços abertos, esperando você tomar uma decisão. Mas não demore, porque não tem mais tempo. Ele está te chamando. Venha para Jesus enquanto você pode achar Ele. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele curar essa ferida que tem na tua alma. Deixa Ele passar um bálsamo no seu coração. A decisão é sua. Nós pregamos a palavra, mas não podemos pegar na sua mão e arrastar aqui para frente, não. A decisão é sua. Tome a decisão sábia. Seja sábio como o rei Uzias na primeira fase. Você viu que quando ele abandonou o Senhor, tudo caminhou de mal a pior. Ele foi largado, ele foi separado para morar numa casinha só e abandonado. Porque naquela época leproso não habitava junto com a sociedade. E aquele rei que um dia andou com o Senhor, que Deus o ajudou ele a construir tudo, ele decidiu abandonar o Senhor. Ele terminou sozinho numa casa abandonada, sem nada e sem ninguém. Só ele e seu orgulho, porque até a presença do Espírito Santo ele não tinha mais. Tome a decisão, querido. Deus está te chamando. E aqui eu quero agradecer a oportunidade e deixar a escolha com você em nome de Jesus.